Boa noite. Boa noite, Sara. Que bom que a gente conseguiu rapidamente aí se conectar, né? Você Você me viu? ouve bem? Sim, sim, tô te ouvindo bem, sim. E você? Uhum, super bem. Por enquanto Tá. tá ótimo. Tô te vendo Vamos, bem, ouvindo bem. vamos confiar que o Sim, Instagram vai nos ajudar nesse momento, né? A Lê sim, é. falando. A Lê, que é ela. Ah, tá. Oi, Tá a bom, Lê. Lê. Boa noite, pessoal. Quem já Boa tá aí nos noite. acompanhando. Bom, eu acho que a gente podia se apresentar e depois eu contar um pouquinho da nossa proposta, pode ser, Rô? Claro, tudo bem, vamos lá. Você quer Vamos começar? lá. Então, pessoal, essa live, né, ela veio de uma pesquisa que a gente fez aqui no Instagram do IACB, né, e foi o tema mais votado, né, então a gente está começando por esse tema e muito carinhosamente a gente escolheu a Roberta para contribuir com a gente, né, nesse tema, nesse dia de hoje, né. Então, meu nome é Sara Teixeira, eu sou psicóloga clínica, né, atualmente componho a equipe do IACB, equipe de profissionais de IACB, do IACB. Eu atendo crianças, né? Atendimento infantil, práticas parentais e atendimento adulto também, né? Então é um tema que me interessa muito. E obrigada, Rô, por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme ter esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia com você aqui hoje. Ai, Sai, eu que tenho que agradecer, assim, nossa, é uma alegria mesmo, sabe? Poder estar aqui, ter essa troca e, né, falando um pouquinho assim, acho que da minha profissão, né, do que eu faço, então sou psicóloga também. Tenho aí um carinho gigantesco, assim, acho que sem palavras para expressar pelo IACB. Já compus a equipe do IACB até o ano passado, por questões de mudança de vida e reestruturação. Eu me mudei de Bauru, hoje eu moro em São José do Rio Preto, estou aqui ainda me adaptando, né, a essa nova vida, com tudo que vem acontecendo, pandemia, e atendo online, então sou psicóloga clínica, atendi, né, por bastante tempo no IACB, e hoje migrei aí para o atendimento online, que é o que, né, se adapta à minha nova rotina. Faço Uhum. atendimento online, é, não, não, não só atendimento online, mas querendo dizer, agora lembrando assim um pouquinho, contando um pouco, né, da minha formação. Uhum. Eu também trabalho com análise do comportamento, o IACB, né, que tem essa abordagem. Então, a minha prática ela também está embasada nisso, na análise do comportamento, nas terapias contextuais, que partem, né, desse foco que é a análise do comportamento e com foco. E aí, a partir dessas terapias contextuais, hoje eu tenho focado nas terapias de aceitação e compromisso, assim, focado nos meus estudos, né, nas terapias de aceitação e compromisso. Terapia focada na compaixão também é algo que eu tenho me interessado bastante, assim, e que são terapias que são abordagens que olham bastante para esse aspecto, né, do cuidado, assim, né. Acho que relembrando um pouco, né, o tema dessa live, né, que vai falar sobre as relações interpessoais e sobre o cuidado, né, o cuidado de si, o cuidado com o outro, e essas terapias elas estão bastante focadas nisso, né, em olhar para si, em cuidar de si, em conseguir desenvolver recursos para isso e também para cuidar do outro e oferecer esse cuidado com o outro. Então, o meu Uhum. trabalho ele está direcionado ao que é meio que a vida, assim, né? A gente está vivo, Uhum. é ser humano e está aí interagindo com as pessoas, né? Nesse grande desafio de se entender, entender o outro. Então, Sim. meu trabalho hoje na clínica está bastante focado nisso, em como ajudar as pessoas a cuidar da sua saúde mental, da sua saúde Uhum. integral também, né? Com esse Uhum. olhar aí de mais aceitação, de compromisso com as mudanças,
estou falando de uma forma mais genérica, mas acho que para trazer essa compreensão mesmo, né? Com esse olhar compassivo, assim, para si e para o outro, né? Então é isso. Perfeito. Muito bom, assim, é um prazer mesmo te receber. Eu acho que quando a gente pensou no seu nome, contempla muito o tema justamente por a gente saber, né, que está dentro dos seus estudos, da sua dedicação profissional, né? Então, e até te contei que me surpreendeu, né, na pesquisa, até agradecer todo mundo que participou, né, Sim, e porque votou na relação dos temas, né? Mas que me surpreendeu as pessoas, assim, né, a relações interpessoais ser um tema ainda de muito interesse, né, das pessoas, porque parece que a gente que está na área e trabalha com isso, estuda basicamente isso, né, a gente, por isso que é muito bom ouvir, né, a demanda das pessoas, porque a gente fica em dúvida, né, será que é um tema que está esgotado, né, será que as pessoas já entenderam sobre isso, mas como você disse, né, estar vivo é se relacionar, então a gente sempre vai ter muita coisa para falar sobre as relações interpessoais e a gente decidiu focar, né, nas relações interpessoais e no cuidado, né, nesse ponto específico das relações, né. E aí eu queria começar te perguntando, Rô, assim, do seu ponto de vista, da sua prática, da sua experiência, dos seus estudos, assim, é, por que você considera que as relações interpessoais é uma pauta tão presente, né? É um tema tão caro para a psicologia e para a análise do comportamento e, enfim, para as terapias que a gente estuda, né? Por que você considera? ah, é legal, vamos lá, então vamos pensar nisso juntas, né? Enquanto você Sim. estava fazendo essa pergunta, eu fiquei pensando aqui, né, que já que como a gente está propondo essa conversa, né, e que tem pessoas que estão interessadas em olhar para isso e entender né, o que são essas relações interpessoais, o que é, do que se trata esse cuidado que a gente está falando. Fiquei um pouco pensando um pouco aqui, sabe, que poderia, né, falar assim, que talvez para muitas pessoas pode ficar, eu vou falar da minha experiência, sabe? Uhum. Quando eu escuto relações interpessoais, às vezes meu cérebro parece que demora um tempo assim para entender. Pode parecer muito claro, mas se você vai olhar para a palavra, né, você fala, mas o que seria isso, né? Relações interpessoais. E acho que ajuda assim a gente olhar, né, para esse aspecto de que a relação interpessoal se trata da relação que você tem com o outro, né, com uma pessoa ou com mais pessoas, né? É o Uhum. tipo de relação que você vai estabelecer com uma pessoa ou com mais pessoas. E se a gente for olhar para a nossa vida, porque a gente faz o tempo todo, de Uhum. alguma forma, consciente ou inconscientemente, a gente está estabelecendo relações interpessoais, né? E às vezes sem saber o que é isso, né? Que essa interação, ela se trata, né, de você está estabelecendo ali uma relação com o outro. É claro que existem contextos que são muito superficiais, mas ainda assim tem uma sutileza, né? Então, vamos imaginar, estou pensando aqui, um contexto em que, sei lá, você vai num supermercado, né? Uhum. E você estabelece uma conversa ali, né? Com uma pessoa que está no corredor ou com um caixa de supermercado. Tem aspectos dessa interação que talvez a gente já possa entender que está começando uma interação que pode se tornar de fato uma relação, né? E de talvez mais profundidade ou menos. Então acho que é importante trazer isso, sabe? Que a gente está o tempo todo interagindo com as pessoas e se relacionando, né? Então essa relação entre as pessoas ela existe o tempo todo. Aí tem o aspecto da gente olhar para os contextos, né? As relações elas acontecem em contextos escolares, elas acontecem em contexto de trabalho, em contextos familiares, né? Em contextos de comunidade. Então essas relações elas sempre estão se estabelecendo e é sempre importante a gente olhar para os contextos para entender, né? Qual o significado essa relação vai ter. E aí tem relações, né? De mais intimidade, relações de menos, relações de menos intimidade, que são, né, com um objetivo mais específico, mas acho que é sempre importante a gente trazer
o foco para entender, né? Por que, que a psicologia ela foca tanto isso, ela olha tanto para isso, e por que, que é considerado, né? Que é que a gente estava conversando também anteriormente, né? Tem a ver com os nossos estudos, entender por que as relações interpessoais elas podem, né, ser um fator de proteção, assim, para a saúde do ser humano, né? Por que importa tanto, por que a gente foca tanto nisso, né? E tem a ver com o aspecto se a gente for olhar, assim, né? Aí eu acho que um exemplo que eu quero trazer, um exemplo não, um questionamento que eu quero trazer, até para que as pessoas, de alguma forma, né, se alguém que tá escutando, se sentir à vontade para colocar, né? Parar para pensar. Então, quando você pensa nas suas relações, né? As relações que talvez você mais dê importância, as relações que de alguma forma você sabe que você tem um vínculo ali, que foi construído um vínculo, né? O que existe nessa relação, que sustenta essa relação, que faz, né, com que a pessoa, diante de tantas dificuldades que podem existir na interação humana, sustente aquela relação, né? O que aquela relação ela te oferece. Então, acho que a gente poderia começar olhando para isso, sabe? Que é assim, às vezes a gente pode parar para se questionar mesmo. Poxa, né? Eu estou aqui interagindo, estou construindo um vínculo, tenho um vínculo com essa pessoa, ou sei lá, tem pessoas que eu me importo muito e que eu busco alguma coisa, né? Quando eu vou conversar com essa pessoa, quando eu vou interagir com essa pessoa. O que né, nós, enquanto seres humanos, buscamos ou encontramos nessas relações? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente olhar, e aí já vou adiantar que, assim, tem muito a ver, né, com essa necessidade que nós temos, enquanto seres humanos, de encontrar segurança, de encontrar proteção, de encontrar, né, o senso de cuidado. Nós, enquanto seres humanos, a gente está em constante busca. Por mais que possa parecer que não, né? Algumas pessoas podem olhar e talvez entender que não precisa desse cuidado, que tem um senso de autossuficiência, né? Mas ainda assim, se a gente for olhar para toda a nossa história humana, a gente vai, né, conseguir resgatar que para estar vivo hoje, para ter a condição de estar se relacionando com as outras pessoas, né? Houve algum momento da história desse indivíduo, da história da humanidade, em que essas pessoas que estão vivas hoje, elas encontraram isso nas relações, né? Encontraram isso quando foram interagir com o outro. Então, e isso né, que eu estou dizendo encontraram essa segurança, encontraram essa proteção, encontraram esse cuidado, algum tipo de ajuda, né? Então, aí a gente pode olhar para os aspectos mais primários, assim, da nossa existência. E aí eu vou usar o aspecto, né, do bebê, assim, a gente pensar na vivência de um bebê, né? O bebê, quando ele nasce cheio de necessidades, assim, né? Só necessidade, o bebê. E ele precisa ser atendida. Então, independente de quem foram as pessoas que cuidaram, é sempre importante ter esse olhar, que existiu um outro ali disposto, né, com uma intenção de oferecer e de atender às necessidades básicas desse bebê. E aí, quando a gente fala em necessidade básica, a gente está falando da alimentação, a gente está falando em uma condição mínima de proteção, né? E a gente também está falando sobre afeto, a gente está falando sobre passar para esse bebê que ele está protegido, que ele tem condições ali de ser estimulado para conseguir se desenvolver. Então, todos esses aspectos que são necessários para o nosso desenvolvimento e para a nossa sobrevivência, a gente só consegue ter, né, acesso na interação com o outro, né? E é claro que não são em todas as interações que nós, enquanto seres humanos, vamos encontrar isso, né? Tem relações que talvez a gente não encontre isso, e isso seja um grande sinal de que essas relações podem não fazer bem, que essas relações, elas, de alguma forma, né, podem trazer estimulações aversivas. Então, acho que tem esse aspecto, sabe? A Lê está comentando o sentimento de pertencimento, né?
É necessário isso, assim, quando a gente interage com o outro, né? Geralmente as interações que são interações, né, de criar vínculo, de intimidade, tem esse senso de conexão que algum lugar ali a gente sente que pertence, né? Essa sensação de pertencimento da experiência, a gente sente que tem uma cumplicidade ali, a gente sente que passa por uma experiência que é essa experiência de ser humano, que é essa experiência de ser difícil ser humano, né? De ser complexo demais, ser humano. Então, acho que é super importante a gente olhar para isso, sabe? Para como é complexo ser um bebê, como é complexo ser um ser humano, e que são nas relações, né? Nessa interação social que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai se humanizando, né? E tem aspectos também que a gente pode olhar, assim, de como o nosso corpo responde mesmo, né? Ao que essas relações de intimidade, de vínculo, que de fato oferecem proteção e cuidado, o que elas produzem no nosso corpo, né? Então, sempre que o corpo, de alguma forma, entende, e aí quando eu falo corpo, eu estou falando de uma forma geral, assim, né? O nosso cérebro codifica que chegou um estímulo, que é um estímulo que traz benefício para você, né? Que não está te deixando com aquela sensação de ameaça, o cérebro ele vai ativar um sistema que é um sistema, né, que é entendido como sistema de cuidado, né? Os mamíferos têm isso, assim, e nós, enquanto seres humanos, temos essa parte do cérebro que reconhece. Aqui eu estou protegido, aqui eu estou seguro, né? Então, o contrário também existe, assim, né? Existe um sistema, que é o sistema de ameaça e defesa do nosso cérebro, que reconhece os perigos, que reconhece aquilo que coloca a nossa vida em risco. Então, assim, é possível encontrar nas relações interpessoais os dois aspectos, os estímulos de cuidado e os estímulos de perigo, né? E só que, assim, por isso que a gente olha tanto para isso, por isso que a gente estuda tanto isso, para que a gente possa, de fato, reconhecer quais são as interações que são benéficas e quais são as interações que, por diversos motivos, que por uma análise, precisa ser feita uma análise muito cuidadosa, né? E acho que muito profunda, por diversos motivos, podem não fazer bem, não ser benéfica, num momento específico da vida, num momento específico da história. E é importante olhar para isso também, para que, né, o ser humano, as pessoas, consigam, de fato, ter essa capacidade de ir desenvolvendo, né, essa capacidade de cuidar de si e entender também quando ela consegue cuidar do outro, quando não consegue, né? Quando não consegue cuidar de si, precisa pedir ajuda e contar com essas relações que, de fato, podem oferecer cuidado. Então, assim, falei bastante, fui meio que contando, assim, o que foi me surgindo aqui na mente em relação à importância, né, das relações interpessoais, assim, né, por que a gente fala tanto disso. E queria saber, assim, de você, do que você foi escutando, assim, o que você acha, como que você vê isso também. Imagino que pode ter uma forma de você complementar também o que eu estou dizendo. Eu acho muito bacana, né, a maneira como você traduz a análise do comportamento, assim, né? Tenho certeza de quem está nos assistindo ou quem vai ter acesso à live depois, que a gente vai deixar gravada, né? O quanto é legal a gente poder compartilhar com as pessoas, né? Uma visão de mundo, uma ideia do se relacionar, assim. Então, eu acho fantástica essa maneira, né? E aí faz mais sentido ainda, né? Quando a gente coloca essa tradução da análise de comportamento no nosso dia a dia, né? Quando a gente entende, a partir da sua fala, que, por exemplo, a gente só se torna humano, né? A gente só se humaniza a partir das relações, né? Desde
do bebê, né, até as relações que a gente vai formando e levando de maneira contínua ou não no decorrer da nossa vida, né? Então, acho que esse aspecto é muito central e por isso que é uma pauta constante, permanente, cara para a psicologia, né? Que é as relações interpessoais, né? Que produz essa humanização, né? E nos permite ser, né? Porque a gente só é a partir do outro, a partir das nossas relações. Então, acho que isso Sim, sim. é fantástico, né? A gente trazer essa perspectiva da psicologia e entender também que as relações são permeadas aí desde as necessidades básicas, né, de sobrevivência e que a gente não perde necessidade básica depois que a gente cresce, né? Então acho que é Oi. importante a gente pautar isso que às vezes as pessoas falam, agora eu sou independente, não preciso de ninguém para sobreviver, né? Vou tentar viver sozinho, né? Então não é Sim, não vai dar possível, certo. né? Não vai funcionar, você pode até tentar, né? Mas é muito Aham. difícil que isso funcione, né? E o segundo ponto que é isso, né? Das necessidades básicas e aí as necessidades que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa história, né? Por isso que e aí essa expectativa que você traz, né? Do outro poder sinalizar de que ele atende essas necessidades, ele tem condições disso ou não, né? E você poder, de maneira mais assertiva, ir cuidando das suas relações, né? Então, eu acho que foi um ótimo início, assim, para a gente situar, né, da onde a gente está partindo, né, desse tema, e de que existe essa diversidade de relações, né? E essas diferenças em termos de aquela relação que eu é, por exemplo, chegou até mim de maneira espontânea, né? É uma relação que eu quero manter, de que forma eu quero manter, ou Sim, quais relações eu quero produzir, né? Então, quando a gente fala de que não, quando a gente está falando de relações interpessoais, a gente não está falando de uma relação, de um tipo de relação, de um tipo de família, né? Você teve o exemplo do supermercado que eu achei super legal também, né? Então, falando um pouquinho dessa diversidade, né, Rô, respeitando inclusive que as relações elas se constituem durante a vida, e assumem diferentes funções, né, para cada sim. ser. Como que você entende essa funcionalidade, né? O que pode ou não pode funcionar em uma relação? Como que eu identifico isso, né? Como que eu entendo isso que você colocou? Aquela relação pode ser um fator de proteção, aquela pode ser sinalizar algum estímulo, sentimento negativo, enfim, né? Então, como que as pessoas podem olhar para as relações, né, na sua diversidade e encontrar a medida dessas relações, né? Sem passar por grandes frustrações ou passando, mas de que maneira aprender esse olhar, mas o que a gente chama de analítico, né? Dentro da análise do comportamento, esse olhar da análise funcional, mas de maneira mais simples, né? Como que você acha que isso pode funcionar, essa análise para as relações? Sim, sim. Olha só, você falando, né, o que me ocorreu aqui é que acho que a gente, de alguma forma, teria que partir do princípio de conseguir, né, ter um comportamento aí, desenvolver um comportamento de uma autoobservação, né? Então, talvez a gente comece por esse lugar, assim, sabe? De quando você está na interação com o outro, ou quando você não está na interação, mas de alguma forma, através dos seus pensamentos, através das suas emoções, porque isso acontece muito, né? Pelo menos eu noto, assim, na clínica, na minha experiência, muitas vezes eu estou me relacionando com as pessoas e as pessoas nem estão na minha frente, né? Eu estou lá pensando, né, sobre como foi essa relação, o que a gente falou, né? Uhum. O que O que eu que estou essa esperando pessoa daquela fez, pessoa? o que eu estou esperando, o que aquela Sim. pessoa fez ou não fez, como ela se comportou e tal. E tudo isso vai reverberando, né? Acho um universo, assim, de experiências internas, né? E experiências internas que a gente poderia, acho que talvez rotular aqui como pensamentos, como emoções, né? Como sensações no corpo, assim. Então, acho que essa autoobservação talvez seja o princípio, assim, de poder identificar o que funciona e o que não funciona para mim, né? E aí com esse olhar, né? De tentar perceber o que é benéfico,
de fato, para mim, né? E o que nesse momento, ou ao longo da minha história de vida, eu pude ter diversas experiências para entender que isso não está me fazendo bem, né? Isso me traz prejuízos, isso me coloca numa condição de sofrimento. Eu acho que é super importante olhar para isso, assim, né? Quando a gente vai olhar para o que funciona, para o que não funciona, para quais são as relações que são relações de segurança e quais são relações que não têm esse significado, é super importante olhar para esse aspecto do sofrimento, né? E de que forma essa interação ela pode estar passando, né? Ou te atravessando, ou atravessando um limite ou algo que não está te fazendo bem, que de fato está te trazendo esse sofrimento. E isso, assim, né, pode ser muito amplo, mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar que as relações elas vão dando sinais, né, do que de fato te coloca numa condição ali de que vale a pena aquela relação, de que aquela relação atende às suas necessidades. Então, acho que é sempre importante partir, sabe, desse princípio, assim, né? Do perguntar como eu estou me sentindo nessa relação. E, claro, assim, eu não estou trazendo aqui um olhar romântico de que a gente vai se relacionar bem o tempo todo, que a gente vai se sentir confortável o tempo todo, né? Nas relações, que a gente não vai ter conflito. Eu estaria falando de uma vida que não é real. Acho que isso está muito presente, acho que é importante a gente legitimar isso, né? Existem os conflitos nas relações, existem as dificuldades, não é fácil se relacionar. Acho que é um olhar também super importante de se trazer para o reconhecimento do que está, né, tá passando do seu limite, o que de fato não está, né, te produzindo acho que te gerando esse acesso a essa sensação de proteção, de cuidado, de bem-estar, né? Usar um critério de também avaliar o aspecto que é difícil, né, se relacionar com o outro, não só porque o outro é difícil, não só porque o outro, né, não te oferece, mas porque nós, enquanto seres humanos, temos uma complexidade imensa e é muito difícil a gente interagir com a gente mesmo, né? A gente reconhecer as nossas necessidades. Então, assim, eu acho que a partir desse princípio, sabe, que eu também sou um ser humano que possa ser difícil de conviver, né? Talvez a gente não tenha uma cultura que permite que a gente olhe para isso com naturalidade. Até para falar, né? Parece que fica difícil. Às vezes eu estou falando, nossa, como eu estou falando isso, né? Não estou dizendo que eu posso ser um ser humano difícil de conviver, e sim, né? Isso está muito presente nas relações, assim. Talvez algumas pessoas com mais, sendo em algum momento da vida, por questões internas também, né? Mais difíceis de conviverem, em outros momentos mais fáceis. Mas eu acho que é sempre importante olhar para essa complexidade e assumir esse lugar de que existe uma dificuldade na interação, nós não somos seres fáceis de nos relacionarmos exatamente pela nossa complexidade, exatamente pela nossa singularidade, por personalidades diversas, né? Mas que precisa ter um norte aí, né? E acho que precisa ter algo que sinalize, né? Essa interação que eu estou estabelecendo, eu me sinto respeitada aqui, eu entendo que tem validação do que eu sinto, né? Que tem acolhimento do que eu sinto, que tem tentativa de entender o que eu sinto, de oferecer uma escuta interessada naquilo que é importante para mim e também avaliar, né, se você oferece isso na relação, né? Essa escuta interessada no outro, de fato, genuinamente interessada no outro, né? Se você, de fato, tá ali, né, com um interesse genuíno em entender o que se passa com o outro, porque, assim, acho que quando a gente vai falando desse aspecto das relações interpessoais
elas nos permitirem essa humanização, a gente também fala que nós, enquanto seres humanos, a gente passa por momentos muito difíceis, momentos de sofrimento, e a gente precisa dessa ajuda, né, para viver esses momentos, para passar por esses momentos. Então, acho que é super importante isso, sabe? De notar se nessas relações tem essa cumplicidade, né? De que o outro esteja interessado em te ajudar, de que você está interessado em ajudar o outro, mas essa ajuda que acho que é uma ajuda mais genuína, né? Em que você, de fato, tenta entender qual é a ajuda que o outro precisa a partir do que o outro te conta. E para isso precisa dessa escuta, precisa desse interesse, precisa dessa abertura, precisa dessa flexibilização, muitas vezes, de entender, né, aquilo que vai fazer bem para o outro e também de você conseguir reconhecer se você é capaz de oferecer isso. Porque acho que passa por esse lugar, né, de você entendendo quais são os seus limites também. Então, acho que talvez a gente precise olhar para isso, sabe? Para esses aspectos de que nessa diversidade toda das relações, as relações elas podem se dar de diversas formas, podem se dar de formas que são benéficas e podem se dar de formas também, elas podem acontecer de um jeito que não vão ser benéficas e que é importante ter esse olhar de validação para aquilo que não está te fazendo bem, de um respeito mesmo, né, por aquilo que naquele momento não atende às suas necessidades. Então, acho que talvez a gente possa olhar para isso. Não sei se, né, se eu conseguir responder a pergunta de fato, assim, vamos olhar para isso juntas, né? Mas acho que tem esse aspecto, sabe, da gente conseguir olhar, né, para essa diversidade e entender ali o que aquilo produz de benéfico para você, mas acho que não só, não estou falando de benéfico num aspecto, acho que mais superficial, mas num aspecto mesmo de bem-estar, assim, né? Naquele momento, você sente que você pode ser quem você é naquela relação, né? Você pode se colocar naquela relação, mostrando, né? Tudo aqui, todas as suas características. Existem relações que isso é possível, não são todas as relações em que isso é possível. Eu acho que é super importante a gente ter essa clareza, né? Que nas relações em que isso não é possível, não precisa ter esse cuidado também consigo, né? Para não gerar uma exposição que pode te trazer sofrimento, né? Não gerar uma exposição que pode te colocar numa condição de desproteção. Né? É sempre olhando para esse aspecto do que te deixa confortável, do que te deixa desconfortável e conseguir legitimar isso. Talvez nessa relação, numa relação que muitas vezes, né, é colocada acho que pela sociedade como relações que precisam, com certa obrigatoriedade, que precisam existir. Talvez a gente possa olhar para as relações familiares, né, que é algo assim que existe uma cultura. E a gente entende o porquê que essa cultura, né, tenta preservar as relações, né, de família, mas ao mesmo tempo não dá para ficar preso a essa regra, porque muitas vezes as relações familiares elas não são boas, elas não produzem, né, experiências de conforto, talvez por um tempo sim, mas como a gente, enquanto ser humano, a gente se transforma muito, os nossos interesses se modificam, né? Então, acho que tem esse aspecto também, de conseguir ter essa abertura para notar que as relações elas não são fixas, as funções não são fixas. Por um tempo aquilo pode ser útil, pode te fazer bem, e em algum momento pode deixar de te fazer bem. Você sabe que eu estou falando aqui, eu estou pensando que acho que é sempre importante ter também um olhar macro, né? Que a gente, que esse benefício, ele parte do aspecto individual do sujeito, mas a gente não pode descolar e deixar de olhar para o aspecto do coletivo, né? Não pode ser benéfico só para você. É importante que esses benefícios também tenham a ver com o coletivo, também tenham a ver com o social. Então, tem aspectos que muitas vezes é de um âmbito mais individual, que não prejudica os outros, mas tem, acho que, aspectos que não é só para o seu benefício individual, né?
é necessário olhar um pouco mais além e perceber se quando você vai avaliar se é confortável ou não, se isso tem impacto no coletivo, porque às vezes pode ser desconfortável, mas é um desconforto que não tira a sua dignidade, né? Pelo contrário, traz uma dignidade, né, para o coletivo e que pode trazer uma dignidade para você também. Eu acho que é importante ter esse olhar assim de conexão, de que esse indivíduo ele está o tempo todo, né, se transformando e se humanizando nas relações. Então, se a gente for olhar para a nossa humanidade, a gente pode ter um pouco desses reflexos, né? De que a nossa humanização ela vai acontecendo de acordo com o que a nossa sociedade nesse momento consegue oferecer enquanto benefícios e também muitas coisas que são prejudiciais. Então, acho que é sempre importante trazer para isso, sabe? Para esse aspecto de olhar. Tem muita coisa que acontece, tem muitas experiências, tem muitas vivências que são produzidas nas relações interpessoais que são prejudiciais. E é importante olhar para isso, conseguir validar isso e entender quais são os limites necessários de serem colocados. Né? Porque a gente pode viver situações de sofrimento, mas esse sofrimento ele não pode ser estendido. Né? Tem uma visão assim de que nós, enquanto seres humanos, a gente vai viver experiências de dor, mas experiências de sofrimento, muitas vezes, elas, né, se mantêm, elas são intensificadas exatamente porque a gente não cuida da dor, né? Porque pula essa parte de cuidar da dor. Então, existe a dor emocional e existe algo que é mais potencializado, que talvez passe por esse lugar de não ter recursos, não ter condições, não conseguir estabelecer os limites que são necessários. E na vida adulta, de alguma forma, assim, acho que a psicologia ela vai olhando para isso, né? De que a gente possa ir se desenvolvendo para que na vida adulta a gente consiga fazer algo em relação àquilo que nos traz sofrimento. Não sei, assim, como que você olha para isso, sabe? Achei que foi muito bacana que, né, nesse aspecto da sua fala, você começa falando da autoobservação, do olhar para si e conclui, né, com a parte ética do ser, que é o ponto de não prejudicar o outro, né, que você só... E aí fica muito evidente, né, Rô, do que a gente está falando, né, das inter-relações, né, das interações mesmo, que quando a gente fala de relações interpessoais, a gente não pode desconsiderar o indivíduo, né, mas a gente não vai avançar se a gente não considerar o coletivo na construção daquele indivíduo, né? E eu acho que é um caminho que a gente faz muito na nossa prática clínica, né, e nas nossas terapias, enfim, né, que a gente chama às vezes de desenvolvimento, né, de desenvolvimento terapêutico ou autoconhecimento, né, então tem vários nomes dentro do processo, né, de desenvolvimento humano, de descoberta e, enfim, né, que a gente muito começa disso, né, às vezes trazendo o caminho para que a pessoa consiga se enxergar nas relações, né? Então, isso passa desde uma autorresponsabilização, como você falou, né? Qual que é a minha parte nisso, por que isso acontece, né? Então, da gente se encontrar, se enxergar nas relações, né? Então, acho que a gente começa muito por aí, a história de vida da pessoa, como que são né, como que ela constituiu a história, as relações dela, né, nesse tempo de existência. E aí depois a gente vai ampliando isso, né, no sentido de, mas o que você espera, qual o seu limite, né, e aí partindo aí para a complexidade do entendimento de, por exemplo, quebrar algumas regras, né, como você falou, né, se essa relação, por mais que seja familiar e uma regra social, como você bem colocou, de que aquilo funcione bem, né, muitas vezes as pessoas vão tendo um nível de tolerância muito alto, né, para que aquilo permaneça, isso causa um sofrimento constante, né? Então a gente vai num processo desde o autoconhecimento até quebrar algumas regras, né, desmistificar alguns conceitos colocados socialmente, né, para ter essa liberdade e aí esse bem-estar que você fala,
que é o que a gente busca muito nas relações interpessoais, e aí você tomou esse cuidado, né? Não é um benéfico do ponto de vista só prazer, é um benéfico do ponto de vista de saúde mental, né? Para que as relações possam se constituir de maneiras mais amenas, né? E mais reforçadoras mesmo, né? E libertárias, assim, nesse sentido, de que o conflito ele possa fazer parte de maneira que não gere sofrimento, né? Mas que não interrompa, né, a maneira de ser do Perfeito, outro, né, com para que certeza. enfim, não interrompa mesmo, não limite aquele ser, né, aquele Sim, sujeito, né. Então a gente sim, fala de uma liberdade, a gente fala de relações amenas, que a gente possa existir no conflito, né, e nas divergências e não o contrário. Né, que a gente precisa colocar a regra, que aquilo precisa funcionar independente do seu limite, né? Então, eu acho que é muito nessa perspectiva que a gente trabalha, né? E é legal a gente colocar aqui, antes da gente entrar no último ponto do cuidado, né? Que é o tema também da nossa live, mas é nessa complexidade que a gente trabalha. E não tem como a gente olhar para o outro sem olhar para si, ou olhar para si sem olhar para o outro, né? Então, sim, dentro precisa de todos dessa. esses conceitos, né, que você trouxe. Sim. E você sabe que você ficou falando, eu pensei aqui, perfeito, né? Porque assim, que os conflitos existam de fato para que a gente possa cada vez mais se humanizar e cada vez mais Uhum, desenvolver repertórios que possibilitem a vida de todos, né? E não só a uhum, vida de um pequeno grupo. Então, que os conflitos não uhum. nos matem, né? É claro que a gente Isso. vê que esse também é um comportamento, né, da existência da espécie, mas o ser Uhum, humano ele vai a cada, acho que geração, a cada, né, desafio se desenvolvendo exatamente para isso, né, para que uhum, o conflito que mata, o conflito que adoece, ele possa de fato, né, deixar de existir, assim, e que a gente possa uhum, ter essa oportunidade de viver conflitos, legitimar os conflitos, mas entender que uhum, os conflitos, as opiniões, a forma de ser não aniquila a forma de ser do outro, né? Mas para uhum, que formas de seres, né, uhum. existam, precisa aí de né, um, um acordo comum que é que todo mundo sobreviva, né? Eu acho que é Exato. para isso que a gente Uhum, está aqui, que todo mundo sobreviva e não só sobreviva, que possa viver bem, que uhum, possa ter dignidade, né? Que possa se exato. expressar de acordo com as suas potencialidades, de acordo com o que faz sentido para si, né? Mas o Uhum, fazer sentido para si também tem que fazer sentido para a espécie, tem que fazer sentido para o coletivo. Né? Acho que a gente não pode uhum, perder de vista isso, assim. E acho que essa é sim. uma das grandes demandas que a gente vê, né, no consultório, assim, que muitas vezes Uhum, tem essas interferências, né? As regras aham, sociais, as regras do coletivo, elas interferem de um jeito em que né, deixa de se olhar para o contexto, para aquilo que de fato funciona para a pessoa ali, uhum, né, e uhum, traz bem-estar para aquela pessoa e que não vai trazer, né, grandes prejuízos para o outro, assim. Acho que a uhum, gente uhum, parte sempre desse princípio, né? E uhum. acho que é um desafio eterno a gente É um ir desafio. olhando, né, para essas questões assim, mas sempre muito com esse cuidado, né, de que a interferência, de que é, as coisas quando elas são colocadas de uma forma com um certo interditar, né, a Uhum, subjetividade do outro, olhando para esse coletivo, isso é muito maléfico, né? aham, sim. E a gente entende essa importante dialética, né, de que eu só sobrevivo, né, se eu produzir esse bem-estar comum mesmo, né, Rô? Eu acho que é onde a gente quer chegar e a gente sempre coloca. Por isso que eu tento sempre desmistificar essa ideia de que, por exemplo, fazer psicoterapia, né, ou estar na clínica é um movimento individualista, né? Eu tento desmistificar justamente partindo desse pressuposto que a gente fala, né, que é um trabalho formiguinha, né, de um a um, mas que o coletivo só existe a partir do indivíduo, né?
Então, o comportamento em grupo é uma soma de comportamentos individuais, né? Então, a gente precisa sempre olhar para essa dialética e considerar as relações interpessoais como complexas e contínuas, né? Como você falou, né? É um eterno desafio. A gente não chega no momento que a gente vai fazendo, né, reduzindo danos, fazendo o que é possível, o que funciona para cada pessoa, para cada família, né? Mas que a gente não parte de uma regra de ideal, porque a gente está em desenvolvimento contínuo, né? Enquanto humano, enquanto relação, enquanto coletivo, enquanto indivíduo. Né? E aí, Rô, para a gente fechar, queria que a gente pudesse focar um pouquinho, então, né, na segunda parte, que é relações interpessoais, cuidar de si e cuidar do outro, né? O que você considera, quais comportamentos você considera que de alguma forma contemplam esse cuidado, né? Esse cuidado de si, né? E o cuidado com o outro, né? Uhum. Como que você considera isso? Bom, acho que talvez a gente possa adotar aqui a perspectiva, né, dessa só fala agora, né, que o indivíduo, o coletivo não existe sem o indivíduo, né, Uhum, e o indivíduo também precisa desse coletivo. uhum, Então, se a gente for olhar primeiro para o comportamento individual e focando nesse cuidado de si, algo que eu tenho uhum, aprendido e que eu tenho trazido para minha vida pessoal, para um comprometimento pessoal e que eu tenho me interessado muito em estudar e que eu entendo também que esse estudo não acaba, que é uma prática eterna também, uhum, que é entender o que é esse cuidado, né? E uhum, o que é cuidar de si. sim. Então, eu quando falando aqui do cuidado de si, o que eu trabalho, né, com os meus clientes e o que eu tento trazer também para minha vida enquanto indivíduo e contribuição para o coletivo, é que o Uhum, cuidado de si ele vai partir desse lugar onde vai ser importante ter o reconhecimento do pertencimento do sentimento de pertencimento, sabe? Essa uhum, sensação de uma humanidade compartilhada, que é o uhum, reconhecimento de que nós, enquanto seres humanos, a gente está aqui muito distante da perfeição. A ideia, acho que nem é essa, né? É realmente uhum, esse reconhecimento da imperfeição humana e da riqueza que pode ser isso, né? uhum, E do quanto isso nos ajuda a evoluir, porque se fôssemos perfeitos, talvez tudo isso daqui já não teria mais graça, uhum. né? Já não teria mais sentido, não graça, mas eu acho que Sim. sentido, assim. Então, conseguir reconhecer isso, sabe? Esse senso de que a gente vai errar bastante, a gente erra bastante, mas a gente pode aprender Uhum, bastante com esses erros, a gente pode se comprometer com esses erros, mas até para se comprometer com um erro no sentido de ter um comportamento mais benéfico para si e para o outro, é, uhum, não tem como se você não passar por esse lugar da validação. E essa validação, ela é, né, útil quando ela acontece de uma forma livre dos julgamentos, da crítica. Então, uhum, trazer para esse lugar, sabe, do reconhecimento do que você está vivendo, do parar, de se atentar, trazer, né, esse questionamento, como eu estou me sentindo, né, o que uhum, eu estou pensando agora a respeito de mim, a respeito do outro, uhum, e conseguir trazer uma validação de que faz parte da existência, da vida do ser humano, passar por momentos difíceis, por momentos de sofrimento, por momentos de emoções, né, que não que são difíceis de serem identificadas, que trazem desconforto. Então, isso não é uhum, algo do indivíduo, né? Isso é algo da espécie, assim. Todo mundo, uhum, de alguma forma, se a gente for parar, olhar com bastante cuidado, vai conseguir reconhecer que no, no seu sofrimento também tem alguém que, em alguma parte do mundo, que de alguma forma conhece um pouco disso, não que sente igual, mas que conhece, né? Então, uhum, esse senso, sabe, de humanidade compartilhada, assim, desse reconhecimento de que estar vivo, né, traz essa vivência, que é a vivência das dificuldades, de cometer erro, de não se uhum, satisfazer, muitas vezes. Então, acho que parte uhum, primeiro desse lugar. Daí também acho que é importante colocar uma ação, que é uma ação de
ser bondoso consigo, entender que quando a gente está passando por momentos de dor, por momentos de dificuldades, quando a gente precisa de algum tipo de ajuda, o primeiro passo pode ser reconhecer que você precisa ser cuidadoso, precisa ser bondoso, ter uma postura mais terna consigo mesmo. Porque, vamos imaginar, né, uma pessoa com dor, se de alguma forma o que surge ali são mais estimulações aversivas, o corpo, o cérebro, ele vai entrar num estado de colapso, ele vai entrar num estado de estresse. E isso não faz bem, né? Não faz bem para a nossa saúde física, mental, emocional. Pelo contrário, né? Isso vai trazendo muito adoecimento. Então, é claro que tem um nível de estresse que a gente fala que pode ser um estresse que gera, né, uma movimentação, um estresse até que é estudado que pode ser um estresse positivo, mas assim, o estresse que eu estou falando aqui é esse estresse, né, que de fato traz sofrimento, traz adoecimento, traz dor no corpo, traz tensão, né? Tensão corporal, tensão emocional, né? Que te tira a possibilidade de, né, se expressar e ser, né, da forma como você é no momento. Então, acho que é super importante, assim, sabe, essa postura de ser cuidadoso com si. E o cuidado com si passa por esse lugar de um nível de acolhimento por aquilo que está te acontecendo, né? De entender e de falas internas mesmo, de reconhecimento. Você está passando por um momento difícil, né? Momentos difíceis são muito desafiadores e agora, né, o que é importante é essa forma mais gentil, mais generosa, esse acolhimento para o erro, né? Eu acho que talvez a gente ainda erre bastante exatamente porque o acolhimento para o erro ele não existe, né? Existe muito, a gente conhece isso, não é que não existe, a gente conhece isso, mas talvez ele não é cultivado, né? Talvez seja cultivado um outro tipo de postura, que é a postura da crítica, da pressão, do não dar espaço, de não permitir que aquilo se repita, né? Em vez de uma conversa amigável mesmo, em que você acolhe. Acho que um bom exemplo é você imaginar, né, uma conversa com um amigo. Quando um amigo chega para você te contando um problema, se realmente tem uma relação ali de amizade, o que vai acontecer é um espaço para que seja compartilhado aquilo que a pessoa está vivendo, né? E formas de não trazer mais sofrimento para aquela pessoa, mas de algum jeito tentar ajudar aquela pessoa a, né, dissipar ou cuidar, exatamente curar aquela dor. Então acho que passa por esse lugar de ser bondoso consigo, sabe? Que é algo que a nossa cultura precisa bastante, assim. E para tudo isso, o que acho que é algo que precisa também ser bastante praticado, assim, bastante cuidado é essa postura de estar uma atenção cuidadosa a si, sabe? Uma atenção em que você realmente se dê uma pausa para olhar para si, entender o que está acontecendo com as suas emoções. Mas um entender a partir dessa percepção tátil mesmo, né? Poxa, o que acontece com o meu corpo? Que tipo de emoção é essa que eu estou sentindo? Ou que tipo de experiência interna que é essa que eu estou tendo que eu não consigo nem nomear? Mas de ter, sabe, esse momento em que você leva a atenção para o que está acontecendo no seu corpo, nas suas experiências táteis e validar isso também, assim, e dar espaço para que aquilo esteja da forma como está, né? Sem necessariamente precisar suprimir ou precisar se esquivar. E é claro que eu estou falando aqui de uma forma que, né, na fala soa muito bem, mas a gente, enquanto ser humano, enquanto pessoas profissionais, né, que estamos apoiando processos de muitos seres humanos, com esse olhar de compreender a complexidade que é isso, né? De que isso não é fácil, por isso que a gente fala de prática, né? Porque é uma prática diária, é um tentar e um eterno tentar e recomeçar,
né? Uhum. Sem necessariamente estar presa ao resultado, mas atenta a esse processo, né? O processo Tá. de você perceber que você está comprometido com você, em cuidar de você, em se fazer bem. Então, acho que passa Uhum. por essas, eu vou chamar de 3 comportamentos, né? Que precisa Aham. desse comportamento atento a si, com essa atenção cuidadosa, com essa atenção que vai parar e olhar para exatamente o que está acontecendo com você, com o seu mundo interno, Uhum. e que eu vou chamar, né, que é algo que eu acho que está sendo bastante falado, que é a atenção plena, né, essa atenção mais Uhum. cuidadosa, essa atenção em que você tem uma intenção de levar a sua atenção para reconhecer o que está acontecendo com você. Esse Uhum. senso de humanidade compartilhada e, e essa autobondade. E aí, Uhum. fazendo isso, talvez fique mais fácil você oferecer esse cuidado para o outro também, né? Porque aí você Fica consegue, possível, né? fica possível, não mais fácil, mas assim, fica Uhum. possível. Porque aí você consegue reconhecer que você, enquanto ser humano, sofre, o outro provavelmente deve experienciar algum tipo de sensação Uhum. como essa, assim, tá? Então, Uhum. talvez isso vai gerando esse senso de conexão de que o sofrimento ele está presente na vida de todo ser humano e que muitas Uhum. vezes as maiores atrocidades que acontecem, as maiores barbaridades que a humanidade presencia, é Uhum. exatamente por conta desse sofrimento e, né, das formas como tudo isso foi conduzido, assim. E acho que essa falta Perfeito. mesmo de cuidado, né, da nossa humanidade ser cultivar esse cuidado, né, cuidado por si, cuidado pelo outro e conseguir Uhum. compreender o quão isso é importante para a nossa espécie, assim, e cada vez mais, né? Perfeito, Rô. Nossa, muito, muito bom te ouvir. A gente vai encerrar que estamos chegando nos últimos Ah, minutinhos. sim, Passou sim. super rápido, né? Nossa, muito. Muito, porque é um tema muito complexo, né? A nossa ideia não era nem dar conta dele, né? Assim, mas eu acho que a gente super passou um recado importante, né? Falamos de conceitos muito importantes, muito valiosos, e ficou muito explicitado que a nossa bandeira é a bandeira do autocuidado, do cuidado com o outro, da valorização das relações, né? E de relações de mais liberdade, né? De menor, assim, né? Não precisamos passar pelas punições, né? Pelos estímulos aversivos para chegarmos em relações de qualidade, né? E Com de certeza. aceitação do conflito, né? Então, eu quero te agradecer muito, né? Não sei quanto tempo, mas acho que está bem no finalzinho pelo meu relógio. Te agradecer muito, foi muito valioso, assim, foi muito Ah, valiosa a eu que sua agradeço. participação. E tomara que tenhamos outras oportunidades de bater esse papo aqui virtualmente e que as outras pessoas possam ter acesso também. Sim, com certeza, com certeza. Tá, eu super agradeço, assim, eu acho que né, eu vou falando, eu vou me estendendo, porque acho que fica assim Uhum. uma vontade de dar vários exemplos, de tentar, Sim. né, trazer de várias perspectivas, assim, para ficar claro para o outro, para me fazer compreendida também. Mas eu acho Uhum, que fica uhum, também uma questão, assim, se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem, né, ou entrar em contato uhum. comigo, ou perguntar para vocês também, e a gente Para eu pensar em saber. próximas possibilidades, né? Sim, De perfeito. explicar, né, de uma forma que fique mais claro também. Mas eu acho que Uhum. essas conversas elas não se encerram, a gente vai aprendendo Não. muito também conforme vai conversando. Eu sempre Uhum. aprendo muito assim com esses, acho que até por isso que eu me coloco nesses lugares assim, né, de Uhum. falar para poder, né, ir rememorando e aprendendo, aprender com a visão do outro, né, vários aspectos que você pontuou assim que fizeram super Uhum. sentido e que contribuem imensamente. Assim. Então, obrigada por esse Eu que momento. Agradeço agradeço. às pessoas que estiveram aí, né, que se Uhum. interessaram pelo tema e que, de alguma forma, essa conversa possa ter beneficiado. Ótimo, gente. Um beijo. Até a próxima.